Meu nome é Marcos Peixoto, eu sou o diretor de comunicação e marketing da Associação dos Consultores e Advogados do Senado Federal e tenho a satisfação de inaugurar hoje um novo programa chamado Aleste Perfil, dedicado à apresentação para o público de uma forma geral, né, sobre a história, a trajetória profissional, pessoal e casos, né, de trabalho, né, dos nossos colegas, dos nossos associados, né, começando pelos colegas que entraram há mais tempo no Senado. Então, o objetivo é trazer para o conhecimento do público, né, como é que é o trabalho do consultor legislativo do Senado Federal. Então, gostaria de chamar aqui o nosso entrevistador, que é também nosso colega Caetano. Caetano, seja muito bem-vindo. E o Caetano, então, é consultor legislativo, entrou no Senado em 1985, né, por concurso público, ainda está na ativa, e ele vai entrevistar 3 colegas nossos, né, o Abelardo, o Alexandre e o Edgar, né, que estão entrando aqui no estúdio. Sejam todos muito bem-vindos. E sem me adiantar, me alongar mais na minha introdução, gostaria de passar a palavra para o Caetano, que vai fazer uma apresentação individual. Aqui a ideia é ter um bate-papo mais informal, né, para que todos possam depois falar um pouco sobre as suas experiências, suas trajetórias, quanto a casos, ok? Então, agradeço muito a participação de vocês, é uma satisfação poder contar com vocês aqui nesse evento. Passo a palavra agora ao amigo Caetano. Obrigado, Caetano. Ok. Bom, boa tarde a todos os presentes, né, nesta sala do Zoom. Boa tarde aos que nos ouvem e aos que nos irão escutar ainda depois. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer à nossa diretoria da LESP pela oportunidade de participar dessa conversa com 3 colegas de longa data, amigos. Alguns deles eu não via já há bastante tempo. Queria dizer que, além de ser uma satisfação enorme participar dessa conversa, eu atribuo ao que vai ser dito hoje aqui um interesse maior do que simplesmente a rememoração do que houve ou de participações pessoais, individuais. Eu acho que o que vai surgir hoje aqui é mais do que isso. É o começo de um registro histórico importante sobre uma época da vida do Senado e da consultoria legislativa nesse Senado que hoje em dia é muito pouco conhecida, é muito pouco discutida, é muito pouco iluminada. Normalmente, as gerações mais jovens tendem a considerar que o passado é o presente numa escala menor, e eu queria dizer que penso que no caso do Senado e da consultoria, essa metáfora não se aplica. Eu acho que a realidade do Senado, do Legislativo e dentro do Senado da consultoria era substancialmente diferente antes da Constituição do que é hoje. E acho que os nossos 3 entrevistados de hoje têm muito a dizer sobre isso, porque eles estão dentro da consultoria, atuando na consultoria, que na época era assessoria legislativa, desde 1973, concursados que foram no ano anterior, em 72. Então, eu deveria fazer uma apresentação de cada um deles. Eu vou fazer uma apresentação muito resumida, não é? Abelardo Gomes, além de ser consultor, foi consultor geral do nosso órgão, tem uma carreira longa, tanto na área acadêmica quanto na área de consultoria, não é? Edgar Lincoln de Proença Rosa também tem uma carreira acadêmica de consultor, teve passagens pelo executivo, assim como Abelardo também, e Alexandre do Peirá também, depois que se retirou da consultoria, continuou a sua carreira como consultor e com passagens pelo Executivo Nacional, Federal e também estadual, não é? O mais importante, eu diria, que é o fato de que os 3 entraram na consultoria em 73 e creio que alguns estavam já no Senado bastante tempo antes disso. Abelardo, pelo menos, eu creio que havia entrado no Senado
em 60 e poucos, bastante tempo antes. Mas acho que nós poderíamos já começar a nossa conversa, e a primeira coisa que eu queria perguntar aos três foi como chegaram ao Senado e, dentro do Senado, como chegaram à consultoria legislativa, então assessoria legislativa. Não sei em que ordem que vocês acham melhor falar, quem deveria falar primeiro, como vocês preferem fazer, não é? Começar por quem? Edgar, Abelardo? O Abelardo Abelardo foi o primeiro começa? diretor, depois veio o Edgar. Perfeito, vamos fazer nessa ordem, então. Abelardo, por favor, as suas considerações iniciais sobre esse tema. É uma grande satisfação estar agora no Alesc Perfil e também um prazer de rever os colegas. Eu já era funcionário do Senado porque fiz o concurso em 1963 na carreira de técnico legislativo. Assumi logo depois e depois me formei em Direito, me especializei em Direito Tributário na UNB, com os eminentes professores Ariomar Valieiro, Igor Tenório e Herculano Rui Vaz Carneiro. E, quando fiz o concurso, em 1972, fomos aprovados, eu, Edgar e o Alexandre, e assumimos logo em seguida. E, então, cada um na sua área de especialização, creio que pudemos colaborar bastante com o Senado. Nós, logo se iniciou uma divisão por especialidades na assessoria legislativa, que depois passou a chamar-se consultoria legislativa, e nessa constituição das áreas de especialização, eu assumi a direção da assessoria legislativa em 1965, a convite do presidente José Fragelli, e, nesta ocasião, com os colegas aqui presentes e todos os outros, nós recebemos na assessoria 75 concursados do concurso de 1985. Aí sim nós pudemos criar, eu me dediquei muito a isso, para fazer a estruturação da consultoria legislativa já por especialidades. Criamos as coordenadorias ou núcleos especializados em constitucional, civil, tributário, trabalhista, enfim, todas as especialidades de direito, inclusive para que nós pudéssemos ter uma produção mais focada e uma troca de ideias interna corporis, dentro de cada especialidade. Eu me lembro que na área tributária estamos eu, o Edgar, o Carlos Rosas e mais outros que também participavam, e cada um desses grupos desenvolvia uma troca de ideias que propiciaram muito o aprimoramento da produção intelectual da consultoria legislativa. E esse conjunto de núcleos ou coordenadorias funciona bem até hoje. Os mais novos sempre têm me referenciado a isto, que foi uma estrutura que realmente funcionou. E isto foi de agrado de muitos senadores também, porque a gente vinculava o assessor especializado, o núcleo especializado, à comissão técnica específica. E isso assegurava um cotejo maior de todas as pesquisas que nós produzíamos, os estudos, e isto levado aos senadores, às comissões, seguramente fez com que o Senado produzisse melhor legislação. Havia sempre o aspecto político que tinha o seu devido tempo,
mas o embasamento técnico a consultoria fornecia com muita... de forma permanente, vamos dizer assim. E os projetos ganhavam em qualidade. Os próprios senadores elogiavam muito isso. Com o aporte técnico, nós temos mais segurança para a análise das proposições. Eu creio que nessas rápidas palavras eu pude definir o que a consultoria produz em prol da legislação brasileira, né? E que é o desejo sempre para que o nosso país tenha uma legislação segura, moderna e sempre atualizada. Muito obrigado. Muito obrigado, Abelardo. Edgar, por favor. Boa tarde para vocês, meus colegas Caetano, Alexandre, Abelardo. O Abelardo fez um resumo adequado sobre a importância da consultoria legislativa, a importância da assessoria, não tínhamos chamado de assessoria, depois chamou-se consultoria. Eu quero só fazer uma correção, ele falou, deu uma data na qual ele ingressou na direção do órgão, ele falou, se não me engano, 1965, mas foi 85, né, Abelardo? E depois você só vê isso. Isso é uma mera questão de data. Eu queria só destacar, em continuação, a pergunta que o Caetano fez naquela primeira entrevista, eu queria só destacar o seguinte. Antes de 1972, da data desse concurso, o que havia era o seguinte: nos governos militares, nós tivemos a Constituição de 67, em substituição à Constituição de 46, seguiu-se a ela a emenda número 1 de 1969, e essa realidade exigiu o seguinte: o decreto-lei passou a motorizar a produção legislativa. Nós, com o decreto-lei, tinha que passar pela aprovação ou pela rejeição, mas não podia, ele não estava sujeito a alteração pelo Congresso. E como as matérias foram, repito, motorizadas em função desse uso maciço do decreto-lei, o que ocorre é que sentiu-se a necessidade de reforçar exatamente o assessoramento legislativo, na época assim chamado, com o concurso público. Esse concurso público, que foi de 1972, a comissão diretora era presidida pelo senador Petrônio Portela, e o primeiro secretário, que foi o coordenador do concurso, era o então senador Ney Braga. E, como eu já falei, foram aprovadas, foram criadas 20 vagas, e as 20 vagas foram preenchidas em áreas, né, distintas, foram preenchidas por esses colegas. Mas, então, naquela oportunidade, o que se verificou foi a necessidade de o Senado acompanhar a velocidade que aquela motorização ditada pelo uso muito grande do decreto-lei impôs. Então, essa necessidade foi imposta por essa realidade. Posteriormente, nós aumentamos o número, porque é um número mais ou menos reduzido, tornou-se reduzido. Posteriormente, foi feito o concurso de 1985, e esse concurso, sobre esse concurso, que, portanto, originou o ingresso de novos consultores, novos assessores,
Eu gostaria de dar uma palavra posteriormente à eventual palavra agora do nosso colega Alexandre. Perfeito, Edgar. Alexandre, por favor. Ok. Eu vou procurar focar alguns aspectos que não foram ainda abordados, porque são várias coisas. Em primeiro lugar, o que havia antes de 1972, em termos de assessoramento legislativo, quando nós ingressamos na casa? Havia uma assessoria legislativa funcionando. Nós ingressamos na assessoria legislativa. Já havia um corpo denominado, um órgão denominado assessoria legislativa, que prestava fundamentalmente os mesmos serviços que hoje presta a consultoria. Havia um outro órgão na casa chamado Consultoria Geral do Senado Federal, que desempenhava as funções que hoje desempenha a advocacia do Senado. Ela desempenhava a função de consultoria jurídica, propriamente dito, interna corporis, e representava o Senado nos tribunais e nos atos jurídicos externos, onde se fazia necessário. Então, isso é apenas para situar esse posicionamento. Uma outra questão que eu acho importante ressaltar é o seguinte: ao que eu saiba, e o que eu sei é de ouvir dos nossos colegas que já eram assessores, e eles ocupavam o cargo de assessor, quando nós ingressamos, eles eram assessores legislativos, é que o critério, sob a égide da Constituição de 67, 46, creio eu, já em 46, o critério de seleção não era exatamente o mesmo que hoje vigora, né? Havia muitos que ingressavam ou por ter proximidade política com os senadores e outros que vinham da área de jornalismo. Enfim, essa era uma situação que funcionava na casa. Pela primeira vez em 72, aí sim, isso foi uma inovação. Pela primeira vez em 72, houve o recrutamento amplo e impessoal, absolutamente impessoal. Tá? Eu tomei conhecimento desse concurso, dessa abertura, pelo jornal. Houve um edital no jornal no Rio de Janeiro, na época eu morava no Rio de Janeiro, tomei conhecimento pela leitura do jornal. Eu tinha vindo a Brasília uma vez na vida para conhecer antes. Não tinha a menor ideia disso. E outros vieram do Rio Grande do Sul, de outros estados e tal. Então, essa foi um ponto marcante. Né? O recrutamento de ordem absolutamente impessoal. O outro aspecto que eu acho que deve ser pontuado, a meu juízo, isso é um entendimento que eu tenho, mas enfim, fica registrado. Por que em 72, e vejam vocês, qual era o quadro que se tinha em 72? Era um Congresso totalmente submetido à vontade, à diretriz, às opções egressas do Executivo. Né? O Congresso vinha de um fechamento do Congresso, que tolheu em 69, que tolheu muitas das suas prerrogativas. Ele reabre em 70, com a eleição que houve, reabre em 71. Mas, curiosamente, mesmo tendo em conta que
que é a composição política do Senado e da Câmara também, mas o Senado era majoritariamente, quase que esmagadoramente, de apoio, né, ao governo de então, sentiram esses senadores, mesmo esses senadores, a necessidade de modernizar a casa. E sentiram eles que era chegado o momento de trazer um corpo técnico com uma formação mais adequada, mais específica, mais especializada. Essa mesa tomou a iniciativa de fazer 2 concursos. Um para técnico legislativo, que foi feito em 71 ainda, e nós tínhamos até colegas que eram desse grupo, e um outro, que foi de 72, para a assessoria. Isso, a meu ver, evidencia o fato, volto a repetir, da importância que os senadores, embora integrando uma base governista, davam à necessidade de se aprimorar e modernizar o legislativo. Então, eu acho que esses pontos, mais adiante, eu não quero me alongar, porque senão eu estaria tomando tempo dos outros, mas eu acho que esses pontos que não foram destacados pelos que me antecederam, eu acho que era importante deixar isso registrado. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Acho que como segunda pergunta, segunda sugestão de tema para a nossa conversa, eu queria apresentar para vocês como vocês veem a diferença da dinâmica interna da consultoria antes do concurso de 85 e após a entrada dos novos colegas desse concurso que, digamos assim, teve um impacto enorme, em primeiro lugar, do ponto de vista quantitativo, porque o número de consultores, se eu não me engano, quadruplicou repentinamente. Mas queria saber mais ou menos como vocês comparam as duas dinâmicas de funcionamento, a dinâmica anterior ao concurso e a dinâmica posterior, já com 100 consultores na casa, ou 100 assessores na época na casa. Podemos seguir a mesma ordem, e nesse caso, Abelardo, você teve um papel privilegiado nisso, porque você foi o primeiro consultor geral, o primeiro diretor da assessoria após a entrada dos novos colegas, não é? Nós, os originários do concurso de 72, tínhamos uma boa experiência, mas era uma assessoria legislativa pequena. Como disse o Edgar, foram 20 as vagas do concurso de 72. Em 1985 foi que realmente entraram 75 concursados. Eu me recordo que inicialmente pensou-se em 25, depois falou-se em 50, e eu até estimulei esse número e até um pouco mais, porque a intenção já era a busca da especialização. E esse grupo que entrou em 85 era muito bom, muitos especializados, e logo depois nós tivemos a Constituinte e a atuação da intensa atividade política na Constituinte. A consultoria legislativa teve uma grande atuação, um suporte excelente na produção de regimento interno, apreciação das sugestões, formulação técnica dos textos. Tudo isso absorveu bastante os integrantes da consultoria legislativa. E como disse o Edgar, que foi colaborador muito na implantação junto comigo, porque ele ficou no apoio técnico-jurídico. E juntos nós trocávamos ideias e a estruturação foi dada com a colaboração do João Geraldo Bulgarim,
também estruturamos as especializações, as áreas especializadas. E, com a Constituinte, realmente a atuação da consultoria foi grande. E a sequência do trabalho de assessoramento foi se desenvolvendo, se aperfeiçoamento, com intenso entrosamento entre todos os colegas. Eu devo ressaltar que eu peguei aquela primeira fase também depois, a cordialidade, a estima, o excelente tratamento, o coleguismo ali existente, entendeu? Isso foi muito bom. Isso eu guardo até hoje com muita atenção, porque os colegas eram próximos a gente. Nós conversávamos muito, a troca de ideias era intensa. E eu acho que os núcleos especializados é que propuseram. Eu me lembro que, em várias ocasiões, com o Edgar, vamos reunir a área tributária para isso, vamos reunir a área constitucional para aquilo. Depois veio a posse do Dr. Tancredo Neves, também tivemos uma participação intensa, porque com a doença dele, realmente, os estudos tiveram que se aprofundar para ver as soluções mais adequadas, né? Então, realmente, o papel, a importância do assessoramento e desse entrosamento de todo o grupo ajudou muito o Senado, porque, passada a fase de decretos-leis formulados sempre pelo Executivo e vindo com maioria parlamentar para serem aprovados, realmente a consultoria pôde partir para uma formulação mais intensa. Os senadores sempre referiam isso, né? A formulação da consultoria hoje é mais profunda e mais extensa. Eu creio que o Senado hoje possui, no grupo de assessores, gente altamente qualificada. Aquilo ali é um grupo intelectual, como disse o Edgar e o Alexandre, toda essa formação que se conferiu no concurso e também depois no prosseguimento, valeu a pena e propiciou ao Senado uma base de assessoramento. Houve depois a divisão da consultoria jurídica, que era liderada pelo Dr. Alberto Vasconcelos, e depois esta passou a ser a Advocacia Geral do Senado, como enfatizou o Alexandre. E a parte de assessoramento ficou realmente na consultoria legislativa. Eu creio que, com isso, nós temos assim um apanhado mais rápido do que realmente é essa operação de assessoramento hoje. Obrigado. Edgar. Oi. Olha só, eu gostaria de também, mais uma vez, elogiar esse resumo que o Abelardo fez. Muito bom. Mas eu quero acrescentar uma coisa. Eu, pessoalmente, tive 3 ou 4 reuniões com os então aprovados do concurso de 85. E diga-se de passagem que a divisão de áreas foi uma divisão muito mais ampla, porque no concurso 72 você deu ênfase apenas ao direito, né? A ramos do direito, e a economia, que foram 2 economistas aprovados. Já na de 85, não, você teve uma amplitude, inclusive com um grupo grande para redação. Acho que você foi de sociologia, não é, Caetano? Então, até sociologia, que, afinal de contas, sociologia é uma coisa importantíssima para todos nós da sociedade. Bom, mas, enfim, essas reuniões visavam eu tranquilizar, na medida das minhas possibilidades, os então aprovados, no sentido de que o número de vagas pudesse ser expandido até o aproveitamento de todos os aprovados. Quero dizer,
o número de candidatos, o número de vagas era um, o número de candidatos aprovados foi outro, um pouco superior. E essa tese acabou sendo abraçada pela então comissão diretora, que aprovou isso. Então, eu tenho particularmente a lembrança de que houve uma luta e essa luta foi vitoriosa. E, com isso, de fato, como foi dito aqui pelo Abelardo, você teve uma ampliação do número de consultores legislativos, e essa ampliação, com tanto no sentido qualitativo das diferentes áreas, quanto no sentido quantitativo, né? Então, eu acho que o Senado ganhou muito com o trabalho de vocês. Eu fiz um exame, que eu acho que não vai dar tempo de nós falarmos aqui, mas eu fiz um exame sobre algumas, no caso da Constituição de 88, que, como o Abelardo disse, foi um trabalho que envolveu a consultoria legislativa de forma extremamente decisiva, né? Desde o regimento interno, que foi, por exemplo, o regimento interno da Assembleia, de que foi relator o então senador Fernando Henrique Cardoso, né? Ali envolveu o assessoramento legislativo, já com os concursados de 85. No caso específico do regimento, foi o senador Fernando Henrique indicou, além de todos os assessores que poderiam apoiar, ele indicou para trabalhar em especial com ele o Estevão, nosso colega Estevão do concurso de 85. Por aí vai. Então, eu fiz um levantamento, mas agora eu não vou invadir o tempo do Alexandre, para mostrar, pensar algumas das contribuições mais importantes que o grupo de 85, juntamente com os remanescentes do grupo de 72, dessas contribuições que foram feitas. Em outra ocasião, eu posso fazer esse levantamento e apontar. Falar agora, mas nós teríamos tempo para uma rodada final. Talvez você possa apresentar, pelo menos, as linhas gerais desse levantamento que você fez. Alexandre. Não é um levantamento amplo, não, mas é um levantamento que sinaliza para a importância da participação dos colegas de 85. Ok. Essa Alexandre, é a rodada final? Eu acho que você fala, após a tua fala, a gente faz uma rodada final e cada um expõe as suas preocupações que não conseguiu falar antes. Ok, então vamos lá. 85 é disso que nós estamos falando agora, foi um divisor de águas, né? Por quê? Com a ampliação quantitativa da assessoria, hoje consultoria, e abrangendo um sem número de áreas, até a área médica, ciências da saúde, até essa, eu estou me lembrando agora, também entrou. Enfim, foi um sem número de áreas. Ecologia, tinha um pessoal lá que estava nessa área de ecologia. Enfim, com esta ampliação quantitativa, necessariamente, e com a qualificação também das pessoas que ingressaram, né, necessariamente haveria uma melhora substancial, né, do atendimento às necessidades das atividades legislativas. Isso era uma coisa que iria acontecer. E, aliás, a demanda pela realização de um concurso, de ampliar a assessoria, foi exatamente por causa disso. Nós vivíamos um momento onde os parlamentares sentiam que o papel deles na República crescia em importância a cada momento. E a tendência era essa.
Então, sem uma assessoria qualificada, o trabalho deles poderia ficar, de certa forma, limitado. Não digo comprometido, mas limitado. Muito bem. Esse é um aspecto que eu acho importante dizer sobre o que 85 trouxe, né, de aporte positivo, altamente positivo, para a melhoria e expansão dos trabalhos da assessoria. Mas um outro aspecto que eu queria pontuar é o seguinte: aí já é mais institucional. E eu gostaria até, eu acho que é importante que o Edgar fale sobre isso, porque ele foi um protagonista disso. Houve um marco fundamental que muitos esquecem, ou hoje já não conhecem, já desconhecem, já esqueceram. Que eu acho que foi a fundação, a verdadeira fundação da assessoria. E eu explico. Sob a égide da Constituição de 67 e de 69, as casas legislativas ficaram extremamente limitadas na sua capacidade de legislar sobre os seus quadros, os seus serviços, de um modo geral. E quando, ainda em 72, eu volto a 72, quando cuidaram de ampliar, né, de fazer aquele concurso e ampliar os quadros da assessoria, o Senado se deparou com um veto total, vindo do Executivo, que funcionava assim, funcionava dessa forma, dizer, com a denominação de assessores, não. Os que vieram da Constituição de 46, do quadro de 46, é o quadro em extinção. Os novos não podem ter a denominação de assessor, em que pese desempenharem a função de assessor. E por quê? Porque no Executivo a função de assessoramento era comissionada. Não havia o assessoramento institucional. Nenhum nenhum órgão do Executivo tinha um assessoramento institucional. Para encurtar essa conversa, por que eu digo que houve um momento que foi o da real fundação da assessoria? O Edgar, sendo diretor, conseguiu que a mesa diretora reconhecesse a condição de assessores aos assessores, que até então não eram. Haviam arranjos que eram feitos ali para se dar uma denominação X, Y, Z, mas não eram. Assessor da sua plena condição de assessor. Eles eram, enfim, nós, por exemplo, que viemos de 72, nós nos deram uma denominação de técnico legislativo lotado numa função comissionada de assessor. Verdadeiros arranjos. Mas isto não correspondia à realidade. Nós ingressamos para ser assessor e fomos assessor. Assim como a turma de 85, eu acho que foi abrangido. Eu tenho certeza que foi abrangido por isso também. Mas quem pode melhor falar sobre isso é o Edgar, porque foi ele que conseguiu isso. Foi uma grande realização, uma grande coisa. Foi no momento em que os assessores que chegaram lá para ser assessores foram reconhecidos como tal pela casa. Eu acho que o Edgar precisaria, talvez, detalhar isso, porque eu não participei desse ato, né, da elaboração disso e tal, porque eu estava fora, estava ocupando um outro cargo, mas foi um grande passo que se deu para consolidar a assessoria enquanto órgão com essas características que nós temos hoje de consultoria. Era isso aí que eu queria, sem me estender demasiado, que eu queria deixar consignado. Obrigado, Alexandre. A minha sugestão, então, considerando os limites de tempo que nos foram concedidos, seria iniciar agora uma terceira rodada, onde cada um falaria sobre os temas que a cada um parecessem relevantes e que não foram tocados ainda, ou desenvolveriam um pouco mais os temas que já foram levantados. E, após as 3 intervenções, faríamos, então, o encerramento desse nosso primeiro episódio
do Alerj Perfil. Então, eu vou seguir a mesma ordem que a gente fez até o momento e eu vou passar a palavra ao Abelardo para que faça as suas considerações finais. A denominação de consultor legislativo realmente foi um trabalho muito bom do Edgar e criou-se realmente uma função específica, a denominação mais adequada, consultoria legislativa, o consultor legislativo. E realmente a produtividade, pessoal altamente qualificado, com essa qualificação aferida em concurso, gente com mestrado, com doutorado, com diversas especializações, como o Edgar citou, teve até a área médica. Então, nós tivemos cerca de 11, 12 núcleos especializados, com a troca de ideias, com o intercâmbio, e eu reitero que o ambiente de convívio na assessoria sempre foi muito bom. Ambiente de troca de ideias, proposição de estudos. Me lembro que nós fizemos seminário sobre especialização e, realmente, essa função de assessoramento legislativo mostrou-se cada vez mais necessária. A consultoria legislativa tomou expressão e tem sido realmente o Senado tem reconhecido. E como o Brasil vai para uma fase nova, nós temos uma eleição daqui a pouco, e seja uma boa decisão popular, porque realmente o Congresso tem que ser fortalecido e tecnicamente bem instrumentado para produzir o futuro que esse Brasil precisa e espera. Muito obrigado. Obrigado, Abelardo. Edgar, por favor. Olha, sobre o que o Alexandre disse, se eu for detalhar o que nós conseguimos naquele momento, ia tomar um pouco mais de tempo. Eu gostaria só de ressaltar aqui a importância para todo o grupo de consultoria legislativa, todo o grupo de 85, todo o nosso grupo de 72, que, enfim, foi remanescente a esse período todo. Eu quero ressaltar aqui a importância da comissão diretora, que era presidida pelo então senador Humberto Lucena, e era primeiro secretário o senador Jucaí Magalhães. Eles foram os senadores mais sensíveis aos argumentos que nós apresentamos. Então, eu quero deixar claro isso para a história e para o grupo, sobretudo para o grupo de 85, que eles foram os senadores mais decisivos para as conquistas que nós fizemos. E, na verdade, eu fiz um trabalho de ajustar, ou seja, de fazer justiça às situações fáticas que existiam. Mas eu quero, para não perder a oportunidade, porque eu não sei se vou ter outra chance aí, eu quero, primeiro, chamar a atenção para o seguinte: o discurso da promulgação, da sessão de promulgação da Constituição de 88, o discurso do então deputado Ulisses Guimarães. Esse discurso, ele tem, se tentar recuperar, ele tem uma versão que está mais divulgada, de 10 minutos. Mas, no discurso de Ulisses Guimarães, de 32 alguns segundos, 32 minutos e alguns segundos, ele destaca e agradece ao assessoramento legislativo da Câmara e do Senado. No caso da Câmara, ele faz uma menção especial
ao então secretário da mesa, que era o Paulo Afonso Martins, se não me falha a memória, que foi o coordenador do assessoramento legislativo da própria Câmara. Mas ele trabalhou conosco do Senado de forma muito próxima, de maneira que... Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte: o agradecimento expresso, isso é história, o agradecimento expresso do deputado Ulisses Guimarães. E ele cita, o deputado Ulisses Guimarães, cita algumas conquistas. Eu quero também resumir essas conquistas, a alguns pontos, alguns poucos pontos, mas são fundamentais. Por exemplo, ele cita nominalmente a conquista da Constituição quando adotou o chamado mandado de injunção. Eu lembro aqui que a nossa colega Erzeleide, do grupo de 85, ela foi uma lutadora por esse instrumento, o mandado de injunção. E o Ulisses Guimarães cita o mandado de injunção, que, reparem bem no que eu estou falando, a contribuição do Senado foi primordial. Eu estou destacando a Erzeleide, que, infelizmente, nos deixou precocemente. Chama a atenção para outras conquistas. Uma delas, eu não posso deixar aqui de observar, que é no título Direitos e Garantias Fundamentais, que estabelece o seguinte, que as normas, no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isto significa que essas normas não são de aplicação indireta, mediante uma legislação infraconstitucional. Isso é uma conquista da Constituição. Nós trabalhamos muito, nós que eu digo são os assessores e consultores do Senado. Trabalhamos muito nisso. Eu quero destacar também que no título dos direitos, no título dos direitos sociais, a contribuição foi imensa. Você, Caetano, deve ter trabalhado em algumas partes do título dos direitos sociais da Constituição. Isso o Senado trabalhou. Olha, nós passávamos 48 horas sem dormir. Não é brincadeira. Eu me recordo, naquela ocasião, eu era diretor, eu dormi muitas vezes no gabinete. Dormi, não. Descansei. Outra coisa importantíssima, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, conquista de 88. Vou ler. O artigo 60 diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta tendente a 1. Abolir a forma, quer dizer, tendente a abolir 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Essa Constituição de 88 tem defeitos, o próprio Ulisses Guimarães diz. É uma Constituição que tem defeitos. Se não tivesse defeitos, não previa emenda à prova. Mas é uma Constituição que orgulha, deve orgulhar. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção foi outra conquista da Constituição, foi a previsão da defesa do consumidor. No caso da defesa do consumidor, o Alexandre trabalhou intensamente porque a Constituição deu um prazo no ato das condicionais, no ato das disposições transitórias,
previu um prazo de 120 dias. O Alexandre trabalhou nesse prazo junto com a nossa colega Cícera no concurso de vocês. De vocês. Concurso de 85. Nós estamos falando de 85 com a agregação do nosso pessoal do concurso 72. São coisas assim que eu teria outro detalhamento a fazer, mas não vou tomar mais o tempo, que eu acho que é complicado. Em outro momento, eu posso fazer um levantamento mais completo, um levantamento que já tenho, mais ou menos. E quero destacar também, só para fechar, foram 122 emendas populares. Essas 122 emendas populares foram concentradas na mão de um senador para coordenar os pareceres sobre ela. Senador José Inácio Ferreira, que era um senador do Espírito Santo. Enfim, a contribuição do Senado, especificamente do Senado, ela pode ser vista, observada e historiada em vários aspectos, em vários pontos da Constituição do Brasil. É isso que eu quero dizer. Ok, obrigado, Edgar. Alexandre. Bem, eu vou pegar o gancho a partir da fala do Edgar. A importância da Constituição de 88, a colaboração que foi dada pela assessoria, então assessoria, hoje consultoria. Mas todos esses pontos que ele destacou deveriam ser objeto de uma extensa entrevista. E a minha sugestão é que ela poderia ser feita com diversas pessoas, mas por ter sido o Edgar o diretor da assessoria na época, eu acho que ele deveria ter um tempo maior para expor a respeito. E eu vou dizer em poucas palavras o porquê. O porquê é o seguinte: esta Constituição, de tão boa que era, logo após a sua promulgação, começaram a dizer que com essa Constituição o Brasil era ingovernável. Não é, nunca foi. Pelo contrário. Só se assegura a civilidade neste país e uma convivência minimamente civilizada entre as pessoas porque há esta Constituição. A Constituição previu, num prazo de 5 anos, a sua revisão. Isto partiu de um grupo que já naquela época se insurgia contra a Constituição. Via na Constituição um perigo, tal como ela está formulada. Esta revisão foi feita em 1993. E se alguém tiver curiosidade de saber o que aconteceu, aliás, não deu em nada de concreto, muito pouca coisa. Mas não deu porque formaram-se dois blocos. E os 2 blocos se anularam para deixar a Constituição tal como estava. Um queria reformular a Constituição completamente, com voto de maioria, não de maioria simples, de maioria qualificada, 50% mais 1. E o outro também não tinha força para aprimorar a Constituição. As emendas foram apresentadas de um lado pelo senador, estão todas elas arquivadas. Senador do Rio Grande do Sul, me escapa o nome agora, Pedro Simão. E as outras, por uma senadora de São Paulo, suplente, mas que estava no exercício do mandato, chamada Eva Blay. O estudo, o cotejo das duas visões estão postas ali. Mas
o que eu quero dizer, em complemento à importância daquilo que o Edgar falou, é o seguinte: de lá para cá, não cessam as tentativas de piorar a Constituição. Quer-se agredir a Constituição. Os próprios fundamentos da Constituição investem contra eles. Não tem coragem de dizê-lo, francamente, porque seria muito desgastante assumir na sua inteireza o que isso significa e onde é que isso vai dar. Mas a verdade é essa. A Constituição vem sendo colocada em xeque ao longo dos anos, ao longo dessas décadas todas de existência, nos seus pontos de excelência. Isso é que é pior, nos pontos de excelência. Então, eu volto a dizer, eu acho que a Lesf estaria dando uma grande contribuição para a história desse país, para compreender a evolução desse país, se ela tomasse essa temática como uma temática de fundo e colocasse não só o Edgar porque ele era o diretor da assessoria, então ele tem uma visão mais abrangente de tudo aquilo, dos avanços que houve, da importância daquilo que foi feito, mas de todas as outras pessoas que significativamente colaboraram para o que temos hoje aí, que estão querendo destruir. E que estão querendo destruir. Fazer do país um retrocesso. Isso seria muito importante ser feito. Enfim, era essa o complemento que eu tenho a fazer em cima da fala aí do Edgar. Muito obrigado pela sua intervenção, Alexandre. Acho que me cabe agora, em nome da diretoria da Lesf, encerrar a nossa conversa. Confesso que gostaria que ela se prolongasse por mais tempo, para falar do que foi dito aqui, mas eu já havia sugerido, e vejo que vocês concordam também, que seria muito significativo se a Lesf desse continuidade, de uma certa forma, a essa conversa, talvez num formato um pouco mais prolongado, um pouco mais pormenorizado, para que todas essas questões que foram levantadas aqui hoje pudessem ser expostas de uma forma mais minuciosa e mais completa. Então, em nome da diretoria da Lesf, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos vocês três, antigos colegas que já estavam na assessoria quando nós chegamos, em 85, e encerrar, então, finalmente, esse primeiro episódio do nosso programa A Lesf Perfil. Espero que a gente possa se ver mais uma vez em breve, né, presencialmente ou em outra conversa remota, e me despeço, então, de todos vocês e digo mais uma vez que foi uma satisfação muito grande poder participar dessa conversa com vocês três, e espero que outras conversas venham tanto na forma presencial quanto na forma mais remota. Muito obrigado e vamos então encerrar a nossa conversa hoje. Tá bom.